Olá, vamos discutir hoje um tema importante que está no livro de Agnes Heller, chamado Sociologia da Vida Cotidiana. Este tema é o da liberdade. Heller apresenta neste livro, que é pouco conhecido do leitor brasileiro, uma discussão envolvendo quatro partes fundamentais. A primeira delas é a discussão sobre o conceito cotidiano de liberdade. A segunda parte são os conceitos filosóficos de liberdade. A terceira, conceitos especiais de liberdade. E a quarta, conflitos entre liberdade cotidiana e liberdade genérica. Para fazermos a discussão com toda tranquilidade e profundidade, como temos procurado fazer nos outros vídeos, vamos discutir hoje apenas o item 1 deste capítulo, que se intitula O Conceito Cotidiano de Liberdade. Bom, por que é importante discutir a liberdade? É importante porque, em geral, se trata de uma discussão bastante vulgarizada. Basta ver no Brasil de hoje que tudo vira liberdade de expressão e não se problematiza o que é liberdade de expressão ou mesmo até onde vai a liberdade de alguém se exprimir e por quais formas está garantida esta liberdade. Heller, ela começa esta discussão sobre a liberdade colocando já um grande problema. Podemos falar em liberdade ou, na realidade, o mais adequado é falarmos em liberdades. Bom, por que Heller está colocando a questão nesses termos? Ela está colocando a questão nesses termos porque reconhece, assim como Lukács, que a vida cotidiana é marcada pela heterogeneidade. Significa o que isso? Significa que no interior da vida cotidiana, cada indivíduo é múltiplo. Ele, em determinado momento, é trabalhador, em outro momento, é participante de um determinado grupo de jovens ou de um grupo de igreja, em outro momento, ele tem uma atuação em um partido político ou em um sindicato, em outro momento, ele tem uma família para cuidar. Então, nesse sentido, a nossa vida é marcada pela heterogeneidade. E, em cada um destes espaços, a liberdade ela se manifesta com as suas especificidades. Portanto, falar em liberdades significa reconhecer que, no interior da nossa vida múltipla, no interior do cotidiano, nós realizamos ações em sentidos múltiplos, ações que contêm graus específicos, ações que comportam sentidos bastante diversos e através das quais procuramos realizar certos objetivos. Partindo da compreensão de que na vida cotidiana existem liberdades e não uma liberdade em geral, portanto, partindo da heterogeneidade da vida cotidiana, Heller observa que, se verdadeiramente queremos dizer algo sobre este problema, não devemos falar da liberdade, sim das liberdades. Isto é, devemos concretar, portanto, especificar, devemos concretar o que é a liberdade nas esferas heterogêneas, portanto, nas esferas múltiplas da vida. Como que estas liberdades se relacionam entre si e como cada aspecto desta heterogeneidade ela está ligada a um todo. Portanto, os momentos da liberdade se manifestam nos espaços específicos, mas esses espaços específicos estão ligados a todo o complexo de outros espaços específicos.
Daí que não se trata apenas da liberdade em um local e da não liberdade em outro local. É necessário sempre pensar quais são as formas de liberdade que estão sendo expressas em cada espaço específico e como que estas formas de expressar a liberdade nos espaços específicos estão articuladas com os outros espaços específicos. Continuando a sua problematização, Heller vai observar que não existe, no caso da liberdade, uma liberdade ilimitada. Lembra também que cada individualidade ela forma um todo. E é somente dentro deste todo no qual está inserido o indivíduo que é possível pensar as dimensões da liberdade. Nas esferas distintas da vida cotidiana, é que este ser da vida cotidiana vai expressar a sua liberdade. Lembrando que, nestas esferas heterogêneas, ele pode compreender essa liberdade de uma maneira mais pautada pelo imediato, pelo senso comum, ou então de uma maneira mais filosófica, portanto, com uma compreensão mais teórica do que significa a liberdade. Alguns conceitos de liberdade, diz Heller, se colocam mais em evidência, seja no plano da vida cotidiana imediata, seja na apreensão filosófica da liberdade. É o caso, por exemplo, de quando se discute liberdade econômica, liberdade política e liberdade moral. Porém, estes conceitos eles vão ser apreendidos de maneiras em graus distintos quando são tratados de uma maneira mais imediata, portanto, de uma maneira mais ligada ao indivíduo, à percepção individual, à percepção da particularidade, e de uma maneira distinta quando estão articulados no plano que Heller chama de filosófico, portanto, no plano teórico. Heller vai observar que, desde o ângulo da vida cotidiana, isto é, desde a perspectiva do pensamento imediato e fenomênico, a liberdade ela aparece ligada mais ao plano do indivíduo. Já desde o ângulo do desenvolvimento genérico, ou seja, no plano filosófico, a questão da liberdade ela vai revelar as íntimas ligações do indivíduo com o coletivo, as íntimas ligações do particular com o gênero humano ao qual ele pertence. Na perspectiva da vida cotidiana, portanto, sobressai o interesse particular, o interesse do indivíduo, enquanto que na perspectiva que Heller chama de filosófica, sobressai, portanto, a relação do indivíduo com o gênero humano para se pensar o que é a liberdade. Vai dizer Heller a respeito disso. Os conceitos econômico, político ou moral podem estar construídos desde a perspectiva da consciência cotidiana, portanto, da apreensão imediata da realidade, desde o ângulo da consciência cotidiana, se quer vê-los desde o ponto de vista do particular, portanto, do indivíduo, ou da integração do particular, portanto, da integração desses indivíduos com outros indivíduos, ou então o mesmo problema pode ser analisado à luz da filosofia, portanto, à luz da amarração do indivíduo com o genérico, em cujo caso seu conteúdo
é fixado desde o ponto de vista dos valores genéricos. Significa o quê? Que não se analisa a liberdade a partir exclusivamente do eu, mas se analisa a liberdade a partir da relação do eu com os outros, do eu com o mundo. O ponto de vista e a perspectiva são sempre dados ou pela cotidianidade ou pela filosofia. Por outras palavras, a perspectiva, ela é sempre dada, perspectiva da liberdade, é sempre dada a partir do indivíduo, do eu isolado, ou a partir da compreensão deste eu no mundo e, portanto, das ligações que este eu no mundo faz com os outros membros que pertencem ao gênero humano e com a totalidade do mundo ao qual ele está entrelaçado. Isto não impede, é claro, diz Heller, que no indivíduo estas duas perspectivas possam coexistir dentro do complexo que é a vida social. Portanto, isto não impede que, dentro de um indivíduo, convivam tanto a leitura particularista de liberdade, quanto a leitura filosófica de liberdade. Ou seja, que ele veja apenas o eu, mas, ao mesmo tempo, que em determinados momentos ele veja o eu e as relações deste eu com os demais. Que se atente, por exemplo, para o atual debate sobre liberdade de expressão. Até que ponto o que está em discussão hoje no Brasil, por exemplo, até que ponto o que está em discussão é apenas o interesse particular do indivíduo, portanto, e até que ponto o posicionamento dos indivíduos estão ligados ao interesse geral. Não dá para definir de antemão até que ponto o particular, portanto, o indivíduo, está olhando a liberdade de uma maneira isolada, ou até que ponto ele está tentando problematizar a questão da liberdade na sua relação com o conjunto dos outros indivíduos que também clamam por liberdade. No conceito de liberdade cotidiana, é importante ressaltar que sempre vai prevalecer o eu puro, portanto, aquele eu desconectado do todo. É a ideia, por exemplo, do faço o que quero. E esta é uma expressão colocada por Heller dentro do texto. Faço o que quero. Ou então, mais uma vez Heller, ninguém pode me obrigar a fazer algo que eu não queira. Esta é a perspectiva do indivíduo isolado. Já a perspectiva filosófica, portanto, teórica da liberdade, é a negação desta compreensão atomizada e individualizada. Heller observa, neste sentido, que, na antiguidade clássica, a filosofia, isto é, o pensamento que se respalda na teoria, entendeu ser inadequado o conceito cotidiano de liberdade. Portanto, a filosofia da antiguidade clássica, quando se deparou com a questão da liberdade, não buscou pensar a liberdade a partir do indivíduo isolado, e sim a relação da liberdade com o coletivo. E este coletivo era dado pela polis. Dirá Heller, neste sentido, que no centro da filosofia social antiga não estava em discussão a liberdade, e sim a felicidade, o bem. No entanto, quando a questão da liberdade comparece, a reflexão sobre a liberdade se faz imediatamente subordinada ao problema coletivo, portanto, aos problemas vividos pelo gênero humano na sua totalidade. Ou seja, estava em pauta subordinar a questão da liberdade a uma justa ou boa ordenação estatal,
uma vez que só era possível se compreender a questão da liberdade se fosse possível e se fosse saudável o exercício da liberdade para o bem da polis. De modo que é somente nesta perspectiva que a questão da liberdade adquiria sentido. Heller vai dar um salto e observar que, no Renascimento, o problema da liberdade ganhou novos contornos. Portanto, deixou de ser a discussão da polis. Falará Heller, o problema da liberdade no Renascimento não começa com a questão de se eu posso ou não fazer o que quero, e sim em que ponto é que surge a minha vontade. O que o homem pode querer, para o qual pode dirigir sua vontade e para onde ele é, até que ponto ele é capaz de atuar, portanto, de agir. A esta reflexão, que é colocada pelo pensamento do Renascimento, Heller acrescenta que a liberdade deve referir-se a toda a personalidade. Esta é a preocupação no Renascimento. A liberdade deve referir-se a toda a personalidade. A possibilidade de atuar um evento desejo meu, portanto, não me faz todavia livre. Pode, inclusive, aumentar minha servidão como prisioneiro de minhas paixões, se os efeitos prejudicarão a liberdade de toda a minha personalidade, de toda a minha pessoa, minha individualidade. E, ademais, minha liberdade não depende só de mim, sim também da liberdade dos outros, isto é, meu ato, portanto, meu agir isolado é realmente livre quando, através dele, se realiza, ou ao menos não fica obstaculizada, impedida a liberdade dos outros. Portanto, observa-se aqui que na Renascença se busca estabelecer uma compreensão filosófica da liberdade, ou seja, como que a liberdade individual está entrelaçada com a liberdade do coletivo. Contudo, o fato dos conceitos filosóficos, portanto, da teorização da liberdade, considerarem falso ou errado o cotidiano de liberdade, o conceito cotidiano de liberdade, ou seja, aquele conceito mais baseado no eu, seria um equívoco considerar que esta forma de aprender a liberdade no plano da vida cotidiana não tenha um certo conteúdo de verdade. Por outras palavras, os indivíduos, eles expressam aquilo que estão vendo, aquilo que estão percebendo, mas porque eles estão traduzindo no plano do pensamento a percepção que estão tendo do mundo no qual vivem. É importante destacar, diz Heller, que o conceito cotidiano de liberdade, portanto, aquele conceito mais pautado pelo fenomênico, pelo senso comum, que o conceito cotidiano de liberdade não é falso, nem só liberdade é só aparência. O fato do indivíduo se perceber como livre não é totalmente falso, ou muito menos é apenas aparente. O conceito de liberdade da vida cotidiana expressa adequadamente a liberdade da vida cotidiana. Por outras palavras, o conceito de liberdade, tal como ele se apresenta na percepção do indivíduo, traduz na prática como os indivíduos vivem e sentem em condições reais, em condições concretas, seu espaço de ação e as possibilidades de ação no mundo. Expressam a percepção que os indivíduos têm da liberdade à luz das estruturas reais
das estruturas concretas que encontram diante de si, portanto, das estruturas concretas da vida social. Assim, vai dizer Heber, não é por casualidade que a consciência cotidiana da liberdade induza a dizer: faço o que quero, desconsiderando os fatores reais que determinam a vontade, o conteúdo da liberdade, a liberdade dos demais, etc. Então, na percepção da vida cotidiana, o indivíduo ele pode falar, faço o que eu quero, mas isso não é falso. Por quê? Porque está ligado a como ele está interiorizando as relações sociais existentes e a percepção que ele está tendo destas relações sociais como sendo relações que permitem a ele, pelo menos no campo da imaginação, fazer o que quiser. É lógico que a liberdade ela está sempre parametrada por condições concretas, mas isso não impede que, no plano da vida cotidiana imediata, os indivíduos presos à dimensão do eu considerem que são livres para fazer tudo. É importante observar, continuando no raciocínio de Heller, que a estrutura da vida cotidiana produz estas percepções superficiais da liberdade, sobretudo em razão de que cada indivíduo, quando nasce, já se defronta com uma estrutura social consolidada. Dirá Heller neste sentido: o homem que nasce na vida cotidiana encontra este mundo acabado, portanto, aparentemente pronto. Se alguém pode reproduzir-se no mundo determinado de acordo com sua própria vontade, com suas representações, em sua vida cotidiana, é efetivamente livre. Ou seja, se ele pode, diante deste mundo acabado, tomar certas decisões e ninguém o proíbe de tomar essas decisões, ele tem a percepção de que ele é verdadeiramente livre. Se, pelo contrário, não está em condições de reproduzir-se ou não lhe é possível fazê-lo ao nível desejado, se sente não livre e, na realidade, não é livre no plano da vida cotidiana. Então, a percepção imediata diante da situação concreta é que vai interiorizar no indivíduo a compreensão que ele tem de ser ou não livre. Mas enquanto obstáculos não aparecem para os seus desejos, ele vai considerar que ele é totalmente livre. Isto é falso. É falso se considerarmos que as condições concretas não lhe permitem fazer o que quiser. Mas ele não é falso no sentido de que as condições concretas produzem nele este tipo de pensamento, produzem nele este tipo de percepção, e é à luz deste tipo de percepção que ele vai procurar agir no interior da vida cotidiana. Se é um fato que na vida cotidiana de cada indivíduo, se é um fato que na vida cotidiana cada indivíduo encontra espaços de liberdade para agir, também é um fato que nenhuma liberdade, independente da sociedade da qual se esteja falando, ou independente do modo de produção do qual estejamos falando, permite ao indivíduo exercitar uma liberdade sem limites. Não existe liberdade absoluta. E isto não tem a ver com capitalismo, comunismo, Idade Média, sociedade escravista. Tem a ver com as próprias condições concretas. Em toda e qualquer forma de sociabilidade, diz Heller, é impossível haver sempre o que se quer. Os limites de minha liberdade cotidiana chegam até onde chegam os da minha personalidade. Minha liberdade cotidiana é, portanto, um movimento entre o mais ou o menos, ou seja, posso ir até um determinado ponto, mas também encontro barreiras se, a partir deste ponto, começar a atingir a liberdade do próximo. Daí esta ideia do mais e do menos. Significa que o indivíduo
pode agir no interior da vida cotidiana, mas ele não pode agir ilimitadamente. É expressivo que, ao estar preso ao imediato, vai dizer Heller, o conceito cotidiano de liberdade não nos diz, nem pode dizer-nos, sobre que plano se desenvolve a vida cotidiana, sobre como, para onde se desenvolvem as atividades desta época. Ou seja, na problematização da liberdade, não está envolvida na vida cotidiana a problematização do processo. O indivíduo, ele visualiza aquilo que ele deseja, mas ele não está pensando ao mesmo tempo no complexo de determinações que possibilitam ou poderiam possibilitar atingir ou não aqueles desejos. Nesse sentido, retomando mais uma vez, o conceito cotidiano de liberdade não nos diz, nem pode dizer-nos, sobre que plano se desenvolve a vida cotidiana de uma determinada época. Se os homens que desenvolvem sua atividade nesta época são particulares ou individuais, quais são suas concepções dos valores genéricos e quais destes últimos conseguem realizar em sua vida cotidiana. Porém, ele permite visualizar, portanto, o conceito cotidiano de liberdade, permite visualizar o que o particular, portanto, o que o indivíduo quer. Nos indica que tipo de homem ele é, que tipo de vida cotidiana, dentro de qual vida cotidiana ele vive e dentro de qual vida cotidiana ele constrói estas ações. Mesmo em sua dimensão mais particularista, o conceito cotidiano de liberdade, aquele que está preso às condições mais imediatas e fenomênicas, não extingue completamente a presença da genericidade humana. Por outras palavras, o indivíduo pode ver-se como um ser absoluto, como um indivíduo que pode fazer tudo o que quiser. Mas ele só chega a esta concepção do eu posso porque existem condições sociais concretas que colocam a ele a possibilidade da escolha. Quando o indivíduo diz faço o que quero, este faço o que quero já está determinado pelo desenvolvimento histórico-social do gênero humano, que permite ao indivíduo fazer escolhas. Se ele vivesse praticamente preso à necessidade mais imediata, portanto, à necessidade biológica imediata, ele jamais colocaria este problema ou esta percepção do faço o que quero. Esta percepção só é possível quando o indivíduo se liberta da necessidade imediata. E ele só pode se libertar da necessidade imediata a partir do momento em que o gênero humano atinge um determinado grau de desenvolvimento, permitindo a constituição da individualidade. Então, mesmo que o indivíduo se veja a partir do eu, este eu só é possível em razão de um determinado grau de desenvolvimento atingido pelo gênero humano. Heller sintetiza da seguinte maneira esta compreensão da ligação do eu com o gênero. O conceito cotidiano de liberdade contém, por sua natureza, tanto a particularidade como a genericidade em si. A concepção segundo a qual o homem deve fazer o que quer e não deve ser nem obrigado, nem impedido a fazer algo, pode legitimar toda aspiração particular, ou seja, pode orientar toda percepção individual. Esta vontade pode, com efeito, se referir à realização das motivações mais particulares, mais individuais. E o homem particular, portanto, o homem individualizado, entende precisamente isto, ou também isto, quando fala de liberdade. Ao mesmo tempo, o eu faço o que eu quero
expressa o fato fundamental da genericidade em si, expressa a presença da posição teleológica, ou seja, da posição voltada a uma finalidade, portanto, de uma posição que está já imbuída da possibilidade de escolhas. Faço o que quero significa que estão dadas as condições para levar a cabo meus fins. E este é um fato nitidamente genérico humano. Ou seja, ele só pode colocar em pauta o faço o que eu quero porque ele tem escolhas. E ele só tem escolhas porque ele já participa de um determinado grau de desenvolvimento do gênero humano. Essas são algumas colocações que Heller nos apresenta neste capítulo sobre a liberdade. Tratamos aqui apenas do item 1, que é o conceito cotidiano de liberdade. Vê-se como é complexa esta discussão, muito embora o texto total de Heller a respeito da liberdade contenha poucas páginas. Futuramente discutiremos os outros itens. Espero que tenha conseguido tornar esta discussão um pouco mais mais clara. Encaminhem suas sugestões positivas ou negativas para que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até a próxima para todos.